O quinto traço de caráter, ele é formado quando a criança já está naquela fase que está mais crescida, que entende, olha, quantas pessoas estão ao meu redor. E essas pessoas têm pares. Minha mãe tem meu pai, minha avó tem meu avô, minha tia tem meu tio, todos eles têm um companheiro. Quem é o meu companheiro? Nessa fase, ela já começa a ter algumas sensações diferentes do próprio corpo. E começa ali, então, milenizar o quinto traço de caráter. Que ela entende quem é o meu par. Se todo mundo tem um par, qual que é o meu par? E essa criança, então, né, a menina, ela olha para uma postura masculina, como o par dela, e o menino olha para a postura feminina, que é o meu par, tá? Nós estamos falando como funciona cada traço e quando eles são mineralizados aí no sistema nervoso da criança, tá? Depois disso, nós temos os traumas. Os traumas de cada traço, de cada episódio, como aquela criança se sente percebendo o mundo que ela está, como ela se sente dentro do que foi passado para ela, também surgem então os traumas e as dores daquela criança. Todos os traços existe uma dor, mas também existe um recurso. Para o corpo daquela criança que entende que não está legal, para aquele corpo não ficar repetindo aquela dor, sentindo aquela dor, então ele cria um recurso para aquela criança não sentir aquela dor mais, tá? Então, todos os traços têm uma parte de dor e uma parte de recurso, que o ser humano, né, nós indivíduos, depois de grande, depois de adultos, podemos utilizar os recursos desse traço para não sentir mais aquela dor ou para viver com mais harmonia, com mais tranquilidade dentro do que é bom de cada traço. E muitas das vezes, na maioria das pessoas que eu convivo, que eu vejo, que estão ao meu redor, estão agindo dentro das dores de cada traço e não no recurso, tá? Como eu disse, todos os traços têm as dores e têm os recursos. Basta a gente ter a clareza, entender como cada um funciona, para então decidir de que forma agir e na onde estar, no recurso ou na dor, tá bom? Nós vamos se aprofundar um pouco mais a respeito dos traços de caráter, como que ele funciona em você, como que você pode entender quais são os seus traços de caráter, como sair da dor do seu traço, como trabalhar o recurso desse traço, até mesmo se entender. O que é necessário em primeiro momento é você entender como você funciona. Quais são os traços que mais estão ali na sua vida, os traços que mais estão sentindo as dores dele, né? Para então voltar esse traço para o recurso, tá bom? Então, assim, você tem os 5 traços. Não adianta, eu tenho os 5 traços. A diferente é a proporção, a quantidade de dor que eu senti durante esse episódio da infância na minha vida, que atribui uma quantidade maior de um traço e menor de outro. Dentro da sua visão de mundo do que você viveu na infância, você também teve aí os traços com maior dor, e que também tem o maior recurso, tá? E os menores, dependendo de como você sentiu o seu ambiente, de como você se sentia dentro de cada situação que ali você estava vivendo, tá? Como a maioria das pessoas que eu converso não sabem o que são os traços, não entendem e não se entendem por não saber como funcionam os traços, então não entende como ela mesma funciona. Muitas das vezes quer mudar o seu próprio comportamento por não entender como ela mesma funciona. Ah, mas a minha mãe disse que é melhor agir dessa forma, ser dessa forma. Então eu queria mudar, eu sou assim e eu gostaria de ser assim. Isso acontece porque você não conhece os seus traços e não sabe como eles funcionam,
tá? Então, essa questão, né, esse aprendizado, ele vem para que você entenda os seus traços e não queira mudar você. Dentro de como você funciona, o que eu posso fazer? Dentro dos meus picos, ou mesmo se eu sou uma pessoa distribuída, eu tenho ali um nível mais ou menos de todos os traços por igual, como que eu posso colocar esses traços no recurso para ser eu mesma, agir de uma forma que eu não saia de mim, da minha essência, de como eu funciono, assim então não me colocando em dor, mas que eu consiga atingir os meus objetivos. Então, esse estudo, essa ferramenta, ela vem para trazer isso, uma clareza de como você funciona, tá? Como nós temos 5 traços, eu quero fazer então um bate-papo de 7 dias, né? 6 dias, porque eu quero aprofundar. O primeiro dia eu quero me aprofundar mais nos traços de caráter, como ele funciona. E os outros dias para falar de cada traço individual. Como que o primeiro traço funciona, qual que é a dor, qual que é o recurso dele, como que o segundo traço funciona e assim por diante. Então eu vou deixar esse bate-papo gravado aqui no Instagram, para que se você tem curiosidade de entender um pouco mais a respeito dessa ferramenta, desse conteúdo, entender como você funciona, então você venha assistir aqui comigo no Instagram. Eu vou deixar sempre por 2 dias, tá? Eu vou fazer 7 conteúdos, 7 semanas. E vou deixar gravado por 2 dias e depois vou subir no YouTube para quem gostar, quem se identificar, quem se conectar e querer entender um pouco mais. Então, de repente, possa ir até o YouTube para assistir novamente ou enviar para uma amiga, enviar para alguém que também possa gostar do conteúdo, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem contar aqui para mim abaixo, se você conseguiu entender um pouquinho, o que mais você quer se aprofundar nesse conteúdo, o que você gostaria de saber mais, pode deixar aqui embaixo para mim, que é bom, que aí eu vou conseguir entender de que forma trazer um conteúdo melhor, com mais clareza para você, tá bom? Até a próxima!